Amém. A graça e a paz do Senhor mais uma vez. Amém a todos. Fico feliz de ver o Valdir, o Ruth, Chocolatinho ali. Quanto tempo, hein, gente? Nossa, e a gente nos bastidores aqui, a gente fica meio perdido, correndo para lá e para cá, mas é muito bom vê-los. Sejam bem-vindos sempre, tá bom? Amados, abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Enquanto os irmãos vão abrindo, vocês que estão aqui, vocês de casa, eu quero pedir para que vocês continuem abençoando as igrejas do Vale do Sol, de Bernardes e de Dracena, compartilhando e curtindo as páginas e os canais do Facebook. Gente, isso é muito importante, não apenas para a igreja, claro, mas é importante porque você está compartilhando, você está abençoando e colaborando com o reino, com essas três igrejas. Juntas nós somos uma só. Então, os irmãos que fazem parte do Vale do Sol, vão lá na página de Bernardes, de Dracena, curta, compartilhe as ministrações, os louvores que os irmãos vierem a estar ouvindo. Isso é muito importante, para que cada vez mais nós possamos alcançar e ir além das paredes, amém? 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te dou. Pai, usa minha vida. Assim como o pastor Jackson já orou, para que eu seja canal de bênção na vida dos nossos irmãos. E da mesma forma que o Senhor fale ao coração de cada um deles, eu te peço, Senhor, toma, Senhor amado, esse lugar, ó Pai, as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha total controle sobre tudo e sobre todos, a começar pela minha vida. Senhor, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, ouvir, ó Pai amado, e também sentir, ó Deus, da Tua presença santa. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amados, a parte B desse versículo diz assim que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Ora, como assim? O que está acontecendo aqui em 1 Samuel capítulo 16? O que está acontecendo aqui em 1 Samuel capítulo 16, na verdade é uma ordenança que Deus ele dá a Samuel, para que ele encontre um novo rei para o lugar de Saul. E nós estamos falando do rei Davi. No versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. É muito pesado. É muito pesado você ouvir de Deus, na qual Ele rejeita alguém. Talvez você nunca tenha ouvido Deus na sua palavra rejeitando alguém. Mas como um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que cuida de nós, um Deus na qual eu sempre prego, que nos ama em toda e qualquer circunstância, rejeita alguém? Como pode um Deus fazer isso? Deus é Deus.
Mas o que está acontecendo aqui é que Saul, ele já não ouve mais o Senhor. Ele virou as costas de vez para o Senhor. Ele não dá a mínima para aquilo que Deus tem para a sua vida, ou até mesmo para o povo de Israel. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele decide: é hora de trocar de rei. É hora de escolher um rei que seja segundo o meu coração. E aqui você vai ter um desenrolar do versículo 2 até o versículo 6, onde Samuel, ele tem medo de ser morto por Saul. E Saul, já sabendo que Deus havia falado com Samuel, ele manda perseguir Samuel para tentar matá-lo. Mas Deus estava no controle de toda a situação. E quando ele chega aqui na casa de Jessé, do versículo 6 em diante, ele começa a olhar para os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, e começa a analisar cada um deles segundo a sua aparência. E Deus, vendo isso, ele fala para Samuel: Samuel, não é por aparência que eu estou escolhendo, mas é pelo coração. É pelo coração daquele que me ama, que me teme, que me serve, que me segue, que me obedece. É esse Jessé, na qual eu estou escolhendo hoje para ser o novo rei de Israel. Então Jessé, ele começa a obedecer ao Senhor e começa então a ouvir aquilo que o Senhor está falando para ele. E vai de um em um irmão, cada um dos seus filhos, cada um dos irmãos de Davi. Mas antes de chegar de Davi, Davi estava lá no campo, trabalhando. Davi era um coitadinho. Não tinha aparência, não tinha estatura, mas tinha o coração segundo a vontade de Deus. E é com base nisso que nós estaremos ministrando ao coração dos irmãos. Aquilo que o Senhor trouxe no meu coração para ministrar à igreja do Senhor é que o Senhor, Ele vai pelo seu coração. Não por aquilo que você pode ou não oferecer a Ele, mas Ele está atento ao seu coração. E quando nós voltamos, e eu quero voltar no versículo 1, aonde Deus, ele diz que ele rejeita Saul. Talvez muitos de nós nos sentimos rejeitados às vezes por Deus. Muitas vezes pensamos ou sentimos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas o rejeitado é pesado. Quem nunca se sentiu rejeitado? Quem nunca se sentiu rejeitado? E eu vou além. Não apenas por Deus, achando que estava sozinho no mundo, mas rejeitado por alguém, por outro, ou até mesmo em determinada circunstância. Quando nós procuramos saber o que significa a palavra rejeitado, muitas coisas vêm à tona, mas principalmente os seus sinônimos. E os seus sinônimos vão de ignorado, passando por abandonado, chegando a ser reprovado. Isso é um rejeitado. E quando você toma essa palavra para a sua vida de rejeição, da parte de Deus principalmente, é devastador. É devastador porque você começa a perder a fé, você começa a desacreditar nos outros, você começa a desacreditar em si mesmo,
E a partir daí começam a fluir problemas que você acha que os outros têm. Mas não, nós estamos falando de problema de coração. E não é problema cardíaco, é problema emocional. Deus, Ele troca Saul por Davi, porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas como que Davi pode ser o homem segundo o coração de Deus, sendo quem Davi foi? Como que Deus consegue enxergar em Davi alguém bom, alguém fiel, alguém que o obedece, alguém que o segue? É simplesmente porque Davi é gente como a gente. E sendo ele gente como a gente, é de você que está aqui, é de mim, é de você que está em casa, que eu vou falar nessa noite. E eu não sei o que está no profundo do seu coração, mas o Deus soberano, na qual conhece todos os corações, Ele sabe. E existem alguns corações na qual atrai a atenção do Senhor. Existem alguns corações que Deus, Ele cuida, não melhor, não pior. Mas existem alguns corações que Deus, Ele trata, porque somente Ele pode tratar. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, é preciso entender que nós precisamos chamar a atenção de Deus e ao mesmo tempo buscar impressionar o Senhor segundo aquilo que somos. Hoje de manhã, na ministração do Jackson lá em Bernardes, não sei quantos daqui acompanharam, mas num determinado momento ele estava dizendo a respeito de Êxodo, ele estava dizendo que o Senhor, Ele chama todos nós, cada um de nós, não porque é bonito, não porque é isso, não porque é aquilo outro, mas porque muitos disseram que não seriam nada na presença de Deus, ou que nada poderia ajudar ao Senhor, ou nada poderia fazer para a vontade de Deus. E fato é que cada um de nós pode fazer alguma coisa para o reino, para a glória de Deus. E quando você faz isso para Deus, quando você colabora para a glória de Deus, você é duplamente, ou como diz a música, a dupla honra aqueles que o servem, aqueles que o adoram, mas principalmente para aqueles que rasgam o seu coração para Ele. Existem vários corações na Bíblia. Existem várias pessoas na Bíblia, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua situação, mas cada um com o seu coração. E todas essas pessoas, com os seus corações ou as suas situações diferentes, o Senhor, Ele tratou, Ele ouviu e Ele deu atenção para cada um deles. Pegando um gancho na ministração do Jackson, Moisés, que dizia que era gago, o pouco que ele fez foi abrir o Mar Vermelho. Nós temos Josué, temos o próprio Davi, temos as mulheres da Bíblia, né, dona Silvana? Cada uma delas na sua dificuldade, mas cada uma delas com garra. Juízas, profetisas.
mulheres que colocaram nações para se ajoelharem em jejum pelo próprio povo, não por elas. Homens que largaram suas famílias para serem discípulos de Cristo Jesus. Mas homens também no Antigo Testamento que largaram as suas famílias para servir a Deus. Ora, eu estou falando de coração, então qual é a situação do seu coração hoje, aqui e agora, diante de Deus ou para Deus? Existem vários, mas eu quero compartilhar alguns com vocês. E o primeiro é um coração cheio de fé, que está lá em Mateus 8, do versículo 5 ao versículo 13. Está dizendo sobre um centurião, um soldado romano, que poderia estar ali a favor de Roma para matar os seguidores de Jesus. Mas pelo contrário, ele era uma pessoa que fazia mais pelo povo de Deus do que os seus. Prova disso é que esse centurião, ele chega diante de Jesus e fala: eu sei que eu não sou digno da sua presença, mas eu também sei que existe alguém na minha casa, o meu servo, que precisa de um milagre, e somente o Senhor pode fazê-lo. Mas como eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, diga apenas uma palavra, e eu sei que o meu servo ele será curado. Esse é o primeiro coração da qual eu quero falar aqui nessa noite. Um coração de fé. Talvez nós não tenhamos tanta fé assim. Talvez nós precisemos de ajudas de terceiros para que sustente a nossa fé. Afinal, nós somos humanos. E quando nós temos problemas, nós sempre procuramos alguém que tenha intimidade com Deus para orar por nós. E nós esquecemos que o próprio Deus, através de Cristo Jesus, Ele disse que já não haveria mais mediadores, que bastaríamos apenas clamar ao Pai com o coração sincero, que Ele estaria disposto a nos ouvir. Um coração de fé. Um centurião, alguém que poderia matar, ele estava colaborando com o reino. Um coração disposto, não só apenas a servir o reino, mas também disposto a sacrificar, digamos assim, todo o seu ensino, a sua vida, para estar próximo do rei. E eu pergunto, como está o seu coração hoje? O seu coração está cheio de fé? O meu coração está cheio de fé? O que você pode fazer com a fé que existe no seu coração? Se Jesus falar para você, filho meu, filha minha, vamos lá, diz para mim o que você precisa, me leva até onde está o teu problema, segura na minha mão que eu vou com você. Qual será a sua atitude? A minha eu sei. Cola em mim, vamos lá.
Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Porque sem o Senhor eu não sei fazer nada, não posso nada, não consigo nada. Um coração cheio de fé. E quantas foram as pessoas com seus corações de fé? Hebreus 11 tem um monte, tem um relatório, tem uma lista de pessoas. Só que o meu nome e o seu nome não está ali na galeria de heróis da fé, está? Isso quer dizer que eu e você, nós somos menos? Não. Não. Isso quer dizer que falta muito. Que falta muito para nós. Que nós precisamos entender quem Deus é, por que Ele é e para que Ele é nas nossas vidas. Só que como eu estava ministrando em Bernardes há um tempo atrás, nós vemos muito o lado de Deus e deixamos o nosso lado de lado. Falta-nos fé, falta-nos garra, falta-nos coragem para deixar o Senhor assumir o controle do nosso coração. Jesus disse assim para os seus discípulos quando o centurião chegou perto dele, desafiou na fé. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Nem mesmo aqueles que estavam ao lado de Jesus puderam fazer aquele que estava longe de Jesus fez. O Senhor, Ele se impressiona com quem não tem dúvidas em seu coração a respeito de sua soberania e do seu poder. Quando nós entendemos que o Senhor, Ele tem essa soberania e esse poder sobre as nossas vidas, quando nós entendemos que Ele é o dono de tudo, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo, existe paz. Mas quando nós não entendemos que o Senhor está na frente de tudo, existe a impaciência, existe a tribulação, existem as lutas e existem as guerras. Esse é o primeiro coração, um coração com fé. O segundo coração é um coração desprendido, um coração desgarrado. Como assim? Lembra-se da cena de Jesus diante do templo e o povo de Israel indo dizimar ao Senhor, indo levar os seus bens, as suas riquezas para o templo? O povo sempre levou o melhor para o templo. Tudo aquilo que significava seus poderes, tudo aquilo que eles poderiam ter e fazer. Só que, de repente, chegou uma senhora, uma viúva, com tudo que ela tinha, uma moeda.
E ela queria ali engrandecer a Deus, dizendo que tudo que ela tinha, ela colocava diante do Senhor. Será que o povo não zombou dela? Será que aqueles nobres com seus baús, com as suas pedras preciosas, as suas riquezas, não olharam de lado para aquela senhora viúva, possivelmente mal vestida, levando a sua moedinha para engrandecer o nome do Senhor? A questão aqui não é desgarrado das riquezas. Não. A questão aqui é desgarrado de tudo aquilo que tira a tua atenção. Porque essa senhora, ela não se importou com os nobres que estavam ali perto. Ela se importou em dar o seu melhor para Deus. E o seu melhor ali naquela hora era a única moeda que ela tinha. E eu me pergunto, e essa é uma pergunta minha mesmo, eu me pergunto: será que Deus, ao olhar para essa senhora, essa viúva, com uma moeda, será que Ele não multiplicou essas moedas, como Ele fez com os pães, com os peixes? E fato é que lá atrás, naquela época, aquela viúva ali, ela era sustentada pelo governo, como até hoje acontece em vários locais, mas não é isso que eu estou dizendo de atitude. Aquela senhorinha, ela se dispôs a tirar tudo aquilo que ela tinha ali para o seu sustento e dizer: ei, Deus, toma aqui porque é teu, não é meu. Então nós passamos de um coração com fé voltado para Deus, mas um coração disposto a entregar tudo para Deus. Se isso daí não complementa a fé, eu não sei o que é. Porque eu falo nós porque às vezes eu também me encaixo nisso. Nós colocamos empecilhos para chegar até o altar. Eu não tenho tempo, eu não sei porquê, talvez, onde, quando. E ali a gente começa a brotar e gerar umas desculpas que só Deus sabe de onde sai. Mas sai. Sempre sai uma desculpa para entregar a Deus tudo aquilo que é dele. Ponto. Se tudo é dele, por ele e para ele, então, desculpa. Eu e você, a gente não tem nada. E fato é que até a nossa respiração é dele. Porque a Bíblia diz que do pó veio e ao pó voltarás. Aqui está complementando uma atitude de fé. Estar disposto a entregar aquilo que não é seu para aquele que é dono daquilo que é seu. Aí vem a música, né? Celebrai a Cristo com alegria. Tudo entregarei. Te dou meu coração. Faço parte do louvor, tá? Então eu tenho autoridade para falar. Porque nós cantamos muitas vezes mentiras. Mentiras porque nós não praticamos. Mentiras que nós não cumprimos, que nós não obedecemos. Por ego. Só por ego. Aí, você deve falar assim: ué, Ebenezer, mas o Senhor, Ele habita em meio aos louvores. Amém, glória a Deus, por isso concordo. Mas tem alguém
que detesta que os teus louvores sejam cantados. Existe um alguém que tira a tua atenção do Deus vivo e poderoso. Existe alguém que não é digno do seu nome ser pronunciado. Agora, um desafio que nós temos que ter todos os dias é exaltar ao nome do Senhor, como eu acabei de ler aqui na abertura desse culto. Venham, cantem glórias ao Senhor, bendigam o teu santo nome, glorifiquem ao Senhor. Esse é um desafio para mim, para você, no nosso dia a dia. Bendizer ao Senhor, engrandecer o seu nome. E quando nós dissemos que nós estamos dispostos a servir ao Senhor, e nós tiramos outros do caminho do Senhor, por ego. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nem tudo é amém. Concorda? Nem tudo é amém. Deus deu o reino a Saul. Deus tomou o reino de Saul. Deus deu o reino a Davi. Deus tomou o reino de Davi. Passou para os seus filhos, tomou dos seus filhos. Deus deu reino a Jesus, mas não tomou dele. Seu nome é digno de ser glorificado. Seu nome é digno de ser exaltado. Jesus, o incorruptível, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser em todo o tempo. Aquele que não diz mentira, que é sim, sim, não, não. Aquele que cumpre o que diz. Aquele que faz o que diz que faria, vai fazer e fará. Precisamos ter um coração com fé, mas também precisamos ter um coração disposto a entregar aquilo que Deus quer e aquilo que Deus pediu a você. E o fato é que o que o Senhor pediu para você, o que Deus exigiu de você, o que Deus está exigindo de você, se for sacrifício, não é Deus. Porque o sacrifício já foi pago lá. O que Deus está pedindo é para que você abra as portas do seu coração e deixa Ele entrar. Deixe Ele fazer morada. Lá na igreja de Bernardes hoje de manhã, eu, Ked e Milena, Jackson também, nós começamos a brincar entre nós. Com ironia, né? Mas brincamos. Mas Deus, Ele está disposto realmente a fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas. Aí você fala assim, mas o que vocês estavam brincando lá em Bernardes? Que cada um de nós somos insuportáveis. Ninguém aguenta ninguém. Mas Deus, Ele está ali, ó. Pronto para entrar. Disposto a pegar o seu fardo. Com tudo aquilo que você fez, faz e vai continuar fazendo contra Ele. Contra o amor dEle.
Você já parou para pensar o que você vai fazer amanhã contra Deus? Você já parou para pensar o que você vai fazer amanhã contra o amor de Jesus? A pergunta é essa mesma. Não. A gente não está nem pensando em servir a Ele. A gente está pensando nos nossos problemas e o que a gente vai fazer amanhã no feriado. É isso. Mas se nós temos um coração que precisa ter fé, e nós temos um coração som. Falei que deu? Mas se nós temos um coração que precisa ter fé, se nós temos um coração que precisa ser quebrantado, que precisa ser desprendido, precisamos ter um coração que precisa ser quebrantado. E esse coração quebrantado, ele nada mais é do que uma ponte que complementa tudo aquilo que o Senhor Ele fez, tudo aquilo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor tem de plano para as nossas vidas. E esse coração quebrantado, nós podemos ver na vida de Davi também. Eu comecei dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era gente como a gente. Talvez os problemas de Davi, quando você começa a ler a Bíblia, você fala, esse cara é pior do que eu. Esse cara fez muita coisa pior do que eu. Mas Davi ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus, quando diante dos seus servos, diante do povo de Israel, o profeta Natã denunciou o pecado de adultério que ele cometeu. Diante do povo, o profeta Natã, ele expôs o pecado de Davi. Mas foi ali que Davi viu que o Senhor estava em todo lugar. E viu que nada poderia esconder do Senhor. E ali ele se arrependeu. E ali ele confessou ao Senhor. Isso fez com que Davi percebesse que o Senhor estava perto. Mas principalmente perto daqueles que o amam. Daqueles que têm o coração quebrantado. De que os sacrifícios agradáveis a Deus nada mais são do que um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Um coração aonde entendia que o desprezo nada tinha de valor ou importância ali. Nós precisamos ter um coração de fé. Nós precisamos ter um coração desprendido. Nós precisamos ter um coração quebrantado. O coração que impressiona a Deus
É o próprio coração que nós encontramos em Jesus. Um coração de fé, desprendido, generoso, quebrantado, mas também um coração que pode mover os céus e a terra através do nome de Jesus. Mas eu quero falar de um coração que não está aqui na Bíblia. Eu quero falar do meu e do seu coração. Do nosso coração. Ah, Ebenezer, mas você disse que não sabe como é o meu coração. Não, eu não sei. Mas Deus, Ele sabe como é o seu coração. E se o seu coração não se enquadra nesses padrões aqui, que foi falado, é porque você precisa encontrar o Senhor. Não porque o Senhor não te ouve, não porque o Senhor não faz nada, não porque isso, não porque aquilo. É porque você precisa dar o primeiro passo. Você precisa voltar-se a Ele. Nós tivemos aqui 2 batismos. Um de um jovem e um de uma criança. Qual a diferença entre os dois? Qual a diferença entre os dois? A dona Silvana está balançando a cabeça ali. Não, nenhuma. Nenhuma. Não existe diferença. O que existe são 2 vidas guardadas, resgatadas pelo Deus Altíssimo. Tratadas, cuidadas pelo Espírito Santo. Um sendo criança, o outro sendo jovem. E se fosse um idoso, não teria diferença nenhuma. O Senhor ama cada um de nós, cada um dos seus. Não importa a sua aparência, não importa se você está bem vestido ou não, se você está com roupa apropriada ou não. Deus, Ele está vendo o seu coração, é isso que te importa. O que você fez, você já fez, não tem como apagar se não for Ele. O que você vai fazer pode ser evitado, pode ser modificado por Ele e por você também, se você der o primeiro passo. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. E eu não estou desviando o assunto de coração, não. Eu apenas quero que você entenda que o Senhor, Ele está disposto a te receber e a fazer grandes coisas na sua vida com esse coração que está aí na tua caixa torácica, dentro das tuas costelas. Não importa se pequeno, se grande, se batendo, rápido ou pouco, ou devagar, porque alguns têm arritmia. De angústia, o seu coração está cheio. De problema, a nossa cabeça está cheia. Mas tem espaço para Deus aí? Tem espaço para o Espírito Santo agir aí? Eu particularmente, quando oro e falo, Senhor, nós damos licença ao Senhor, é justamente para isso. Senhor, sai chutando tudo e entra. Não porque essa casa é sua casa, nós deixamos, não, é dele, sempre foi dele, é para ele. É simples assim.
Mateus 11:28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou dar mais carga. Não. Vinde a mim, você que está cansado, derrotado, aflito, angustiado, cheio de problema, porque eu sou o teu Deus e eu vou te dar alívio. Traduzindo no português bem claro, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está aqui a ceia, a mesa está posta para a igreja, para todo mundo. A mesa está posta. Ele não está fazendo acepção de pessoas, ele está apenas dizendo: você quer vir? Você é o meu convidado. Mas deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu coração, deixa eu meter o pé nos teus problemas, porque eu sou seu Deus. Se você não acordou ainda, acorda em nome de Jesus, porque o que Deus está dizendo é o seguinte: você é a minha ovelha perdida, desgarrada, afastada. Só que é o seguinte: eu sou o seu pastor, eu vou atrás de você aonde você for. O seu coração é para mim, é a minha morada. É isso que Deus está dizendo para nós. Ah, mas você enrolou tudo isso para dizer isso? Não, todos nós sabemos disso, mas nós fechamos os ouvidos para Deus. Então abre os ouvidos para Deus, abre o teu coração para Deus. Para terminar, diz assim: rasgar o coração para Deus requer coragem, porque nós somos assim, falhos, pecadores, com muitas imperfeições, e isso é muito humilhante para nós, pois a nossa grande tendência é querer estar muito bem, perfeitos, imaculados, sem pecados nenhum, para recebermos ao Senhor, que deseja fazer morada em nós. Muito mais do que a nossa perfeição, Deus espera a nossa sinceridade. Ele espera que assumamos a nossa pequenez cada dia mais, para que Ele cresça, e na nossa incapacidade fazermos aquilo que desejamos e que muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Está lá em Romanos 7:19-21. É isso que Deus quer. A sua atenção e o seu coração para Ele fazer morada aí. Problemas nós teremos, dificuldade nós teremos. Só que a atitude, a vontade, o primeiro passo tem que vir de nós. A mesa está posta, Ele está à porta e bate. E Ele se autoconvida, muitas vezes, para entrar na sua vida, na sua casa, nos seus problemas, e tomar conta de tudo. Aqui ninguém precisa ser empecilho para ninguém. Nós não precisamos atrapalhar o outro de chegar no reino, não. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e saber se realmente estamos dispostos a servir o reino. Porque se você não está disposto a servir ao reino, me desculpa, em vão será a sua luta. E para terminar o português bem claro, Saul foi rejeitado, ele foi trocado. Só que nós esquecemos que existe uma palavra na Bíblia dizendo que hoje o nosso advogado, aquele que nos amou, que cuida de nós, aquele que deu a sua vida por nós, ele será o nosso juiz. E quando ele pedir o meu, seu, nosso CPF,
e ele puxar o relatório, vai estar constando lá. O teu destino, o meu destino, o nosso destino. Ele mesmo disse, o próprio Jesus disse que ele estaria indo ao Pai e estava reservando várias moradas. Uma delas é sua, uma delas é minha. Só que você só vai tomar posse da chave se você realmente for sorteado por ele. Se o teu CPF constar lá, se o meu CPF constar lá. Só vir à igreja, só servir ao reino de fachada, não vira, não cola. Coração disposto, quebrantado e com fé. Principalmente de portas abertas para que ele faça morada. Eu vou chamar o Jackson aqui, mas enquanto o Jackson vem, feche os seus olhos. Fala com o Senhor. Eu não tenho autoridade nenhuma sobre a sua vida. Eu não tenho autoridade nenhuma sobre o seu coração. Mas o dono de toda a vida, o dono de toda a autoridade, de toda a honra, de toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a soberania, aquele que tem o domínio da terra, do céu, que há em cima da terra, abaixo do mar, ele que tem o domínio, ele sabe sobre o seu coração. Talvez você veio aqui com a incerteza de que, eu não sei como é que vai ser. Saiba que o Senhor, ele está aqui, ele está te chamando mais uma vez, está pedindo para você, abra a porta do seu coração. Com o nosso coração aberto, vamos, nesse momento, participar da mesa do Senhor. Na noite em que o Senhor, ele foi traído, ele partiu o pão, e dando graças, ele disse, esse é o meu corpo que foi dado por vós. Comei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. Da mesma forma, tomando o cálice, ele disse, esse é o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue que foi derramado por vós. Bebei dele em memória de mim até o dia que eu voltar. E assim o Senhor serviu a mesa aos seus discípulos. E o Senhor diz na sua palavra na última ceia, eu lavei a todos, mas nem todos estão limpos. Naquele momento, o Senhor estava provocando algo dentro do coração de Judas para que ele pudesse entender que o Senhor estava dizendo que precisa estar limpo é o coração, esperando talvez ali que pudesse haver um arrependimento, um pedido de perdão ao Senhor. A cruz era o destino de Jesus, mas nós sabemos e entendemos que Judas poderia ter um outro final, uma outra história, como a gente também pode ter uma história diferente. Se olharmos agora para o convite do Senhor para estarmos à mesa, sentarmos, comermos e bebermos com Ele, com o nosso coração aberto, pedindo, Senhor, me perdoa de todos os pecados. A palavra em 1 Coríntios diz que se nós tomamos a mesa, tomamos a ceia, comemos e bebemos em memória do Senhor com o nosso coração cheio de amarguras e de pecados, tomamos enfermidades para o nosso corpo. Então que você possa olhar para dentro de você e falar, Pai, me perdoa, eu sou fraco, eu sou ser humano, eu preciso, Deus, do mover do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor me perdoe dos meus erros, dos meus pecados. Não fique fora da mesa. O Senhor não espera que você fique fora. O Senhor espera com que você se arrependa e venha participar da mesa. Eu quero chamar aqui à frente a presbítera Beth e juntamente com o Ebenezer que eles possam servir a mesa a vocês. Que Deus possa nos abençoar e dar graça ao nosso coração. Enquanto o louvor nos ministra, vocês podem ficar de pé no seu lugar, o Ebenezer e a Beth vai passar aí servindo a vocês. Amém?
Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por o Senhor ter nos escolhido a estar na mesa do Senhor. Nós te louvamos por esse momento que nos assentamos e comemos e bebemos com o Senhor. Que seja um momento para que abramos os olhos da nossa alma, do nosso coração, que possamos enxergar, Senhor, as coisas maravilhosas que o Senhor já fez, que o Senhor faz e que o Senhor fará. Pai, não nos deixa fora da sua mesa nunca, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar pelos irmãos que também pediram oração pelo Facebook e pelo YouTube, e nós já vamos impetrar a bênção. A dona Cida pede pelos seus filhos, neto, pela Rose, pela Bete, pela Iracele, pelo seu João, pela sua família, Jacira, Laurita, Valdir, pela Lucélia e sua família. Pede pela vida da Márcia, do Ney, seu esposo, do seu Rubens, Milton, Nilton, dona Irecê, dona Yolanda, dona Olívia, Wanda, dona Neuza. A Marli pede por gratidão a Deus por mais uma semana com saúde, alegria, realizações por suas filhas, seus netos, pelas enteadas da sua filha, pela Cidinha Silva, pela sua viagem que irá fazer, a Joana por toda a sua família, e que nós então possamos colocar o nosso coração perante ao Senhor e clamarmos a Ele por essas vidas, a vida dos nossos irmãos que também aí estão precisando do cuidado de Deus, a Bianca, o Rafael, a vida da Lula de Bernardes, o Marquinho, a vida de todas as pessoas que precisam do cuidado da Ana Paula, do seu marido, seus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos muito felizes por estarmos na casa do Senhor hoje. Louvamos ao Senhor, recebemos a Tua palavra, entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos, as nossas vidas, Pai. Ah, como é bom sentar na mesa, comer e beber com o Senhor, tendo a certeza de que o Senhor está presente conosco agora. E nós queremos assim colocar a vida, Deus, de todos aqueles que nós amamos aos pés da Tua cruz. Esses nomes que foram mencionados, ó Deus, Tu és o Jeová Jirê, o Deus que provê toda necessidade, o Deus que provê, Pai amado e querido, tudo aquilo que eles estão necessitando, seja na saúde, seja, Pai amado e querido, na vida financeira, na vida familiar. Seja o Senhor a converter os corações, a mudar as histórias. Entra nos hospitais, Pai. Nós te pedimos pelo presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil de Dracena, Pai amado e querido, que se encontra internado aqui no HR com leucemia. Atuche, Pai, que o Senhor toma ele nas Tuas mãos e lança, Senhor, sobre ele fogo do Teu altar e queima todo tipo de célula cancerígena e dá, Deus, a vitória a ele sobre essa enfermidade. Tu és o Deus que muda a história dos seus. Em nome de Jesus, olha aqueles que estão internados por esse vírus, precisando, Deus, do Teu milagre, precisando do Teu livramento. Toca, Senhor, a vida desses irmãos e encha eles com a Tua graça, com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, e guarda a vida dos médicos, dos atendentes, dos enfermeiros, de todos que trabalham nos hospitais, sejam aqueles atendendo aos que fazem a limpeza, seja o sangue do Senhor, o muro de separação de toda enfermidade contra a vida deles. Pai, converta o coração das esposas, o coração dos maridos, o coração dos maridos, o coração das esposas, leva embora toda briga, toda contenda, todo espírito de divisão nos lares. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais e o coração das famílias ao Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nos liberta de toda amarra, de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, sê com a Tua igreja, com o Teu povo,
e livra eles de tudo aquilo que não provém de ti, em nome de Jesus, amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre, amém. Jesus, amém. Que Deus abençoe você, vá para a tua casa no cuidado do Senhor e fique com Jesus aí na sua casa também, em nome de Jesus. Até amanhã na sala de oração, terça-feira, o nosso culto de intercessão, e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Um abraço.